Meu nome é Clara. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar tudo neste relato. Achei que envelheceria sozinha. É assim que eu começo, porque foi exatamente o que eu acreditei durante muitos e muitos anos. Se alguém tivesse me dito que o amor bateria na minha porta depois dos 40, eu teria rido. Rido amargo, sabe? Aquele riso de quem já sofreu demais para acreditar em conto de fadas. Eu morava em uma casinha simples no interior de Minas Gerais, num vilarejo onde todo mundo conhece todo mundo e, pior, todo mundo sabe da vida de todo mundo. As janelas da minha casa davam para uma estradinha de terra batida, onde as folhas secas dançavam com o vento nos fins de tarde. Os dias ali eram longos, silenciosos e solitários. Depois que meus pais se foram, eu fiquei sozinha naquela casa antiga. Meus irmãos foram embora há anos. Cada um seguiu sua vida, e eu fiquei. Fiquei por medo, por comodismo, talvez até por um pouco de covardia. Nunca KCI. Tive um amor na juventude, mas ele me traiu com minha melhor amiga. Desde então, fechei meu coração como quem tranca uma casa depois de ser assaltada, com trincos por dentro e por fora. Trabalhava como costureira. Uma máquina velha, barulhenta, mas fiel, era minha companhia fiel durante os dias. O barulho da agulha rasgando o tecido era quase uma melodia triste que embalava meus pensamentos. Costurava para as senhoras da cidade, para as meninas que iam casar, e até para as que estavam esperando o bebê. Irônico, né? Eu costurava sonhos nas roupas dos outros, enquanto os meus estavam guardados numa caixa de sapato em cima do armário. E aí veio o dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira comum. O sol já estava quase indo embora, e eu tomava um café coado na hora, sentado na varanda com o cheiro de terra molhada no ar. Eu gosto da chuva. Ela me faz companhia. Nesse dia, ela chegou forte, lavando tudo. E foi no meio dessa chuva que ele apareceu. Bateram na minha porta com força, 3 vezes. Eu me assustei. Quem seria, naquela hora, naquele tempo ruim? Abri com cuidado. E lá estava ele. Um homem todo molhado, com os cabelos escuros grudados na testa, e um olhar que, como explicar? Um olhar que parecia já me conhecer de outra vida. Ele estava com uma mochila nas costas e uma expressão de cansaço no rosto. Disse com a voz rouca, mas educada: "Boa noite, moça. Desculpa o incômodo, meu carro quebrou ali na estrada. Tô procurando um lugar para me abrigar um pouco até a chuva passar." Meu coração gelou. Eu, sozinha em casa, com um estranho na porta. Mas havia algo naquele homem que não me dava medo. Pelo contrário, me acalmava. Convidei-o para entrar. Fiz isso sem pensar. Como se uma força maior, talvez Deus, tivesse sussurrado no meu ouvido: "Abre essa porta, Clara. O que vem por aí vai mudar sua vida." Ele entrou, agradecido. Se apresentou como Miguel. Disse que era caminhoneiro, que estava voltando para casa. Depois de entregar uma carga em outra cidade. Um pneu furou, o celular tinha descarregado, e a chuva o pegou desprevenido. Preparei um café novo. Ele se secou como pôde com uma toalha que ofereci, e sentou à mesa. Conversamos por horas naquela noite. Sobre a vida, os sonhos, as dores. Era como se a solidão dos dois tivesse decidido se abraçar naquele instante. Miguel me olhava como ninguém nunca tinha olhado antes. Não com desejo, não com pena. Mas com um respeito tão grande que fazia meu peito doer de emoção. Eu, que vivia esquecida por todos, estava ali, sendo vista. E pela primeira vez em muitos anos, ri de verdade. Senti algo dentro de mim florescer. Como se um jardim esquecido tivesse recebido sua primeira gota de chuva. Quando ele foi embora no dia seguinte, deixando um bilhete com o número dele e um convite para tomar um café qualquer dia desses, eu fiquei parada na porta. O vento tocando meu rosto, o coração batendo mais rápido. Olhei para dentro da casa, e ela já não parecia tão vazia. Eu não sabia, mas aquele homem ia virar meu mundo de cabeça para baixo. E eu, que achava que o amor era coisa de juventude, ia descobrir que quando Deus decide, até o tempo muda de lado só para fazer o amor acontecer. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Clara. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar tudo neste relato. Depois daquela noite chuvosa em que Miguel bateu na minha porta, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não sabia explicar exatamente o que era, mas havia uma luz acesa onde antes só havia escuridão. Os dias seguintes foram preenchidos de expectativa.
A cada barulho de carro na estrada, eu me pegava olhando pela janela, imaginando que fosse ele. Mas nada. O tempo passou devagar, como passa para quem espera algo sem saber se vai chegar. E no meio disso tudo, eu sentia medo. Medo de estar criando um castelo de areia em cima de uma conversa bonita. Medo de ser apenas uma noite especial para mim, e mais nada para ele. Mas então, 3 dias depois, meu telefone tocou. Quando atendi e ouvi aquela voz do outro lado, quase deixei o aparelho cair no chão. Clara. É o Miguel. Tá tudo bem por aí? Minha voz saiu trêmula, e meu coração parecia bater no pescoço. Conversamos de novo. Ele disse que não parava de pensar naquela noite, na nossa conversa, na paz que sentiu ali comigo. E me convidou para um café, dessa vez na cidade, num lugar simples, mas cheio de charme. Fui. Fui com o coração na mão, com as mãos suando, com o estômago embrulhado. Vesti um vestido que fazia anos que eu não usava. Passei um batonzinho, ajeitei o cabelo e me olhei no espelho. Não me reconheci. Havia brilho nos meus olhos. Quando nos encontramos, ele sorriu como se tivesse reencontrado algo que nunca soube que tinha perdido. Sentemos, conversamos, rimos. E o tempo, mais uma vez, se esqueceu de passar. Aos poucos, Miguel foi voltando mais vezes. Trazia pão de queijo da estrada, flores do campo, histórias engraçadas dos lugares por onde passava. Sentava comigo na varanda, ajudava com as roupas do varal, me ouvia. Deus sabe o quanto eu precisava ser ouvida. Mas junto com essa aproximação, veio o medo. Um medo que eu não contava para ele. O medo de não ser suficiente. Eu olhava para mim, para as marcas do tempo, pro corpo que já não era o de antes, e pensava: será que ele vai enjoar? Será que não vai preferir uma mulher mais nova? Certa vez, depois de um almoço simples que preparei, sentei ao lado dele e deixei escapar: Miguel, por que você está aqui? Você é livre, bonito, vive no mundo. E eu sou só essa mulher que ficou parada no tempo. Ele me olhou nos olhos, pegou minha mão com firmeza e disse algo que eu jamais esquecerei: você é o lugar onde minha alma descansa. Eu conheci muita gente por aí, Clara. Mas nunca encontrei alguém que me fizesse querer voltar. Com você, eu não quero ir embora. Chorei. Chorei como uma menina. Não de tristeza, mas de alívio. De sentir que, depois de tanto tempo, eu era amada do jeito que era. Sem precisar ser outra pessoa. Só que nem tudo são flores. A cidade é pequena, e quando começaram a nos ver juntos, os comentários surgiram. Ela velha demais para isso, ele deve estar interessado em alguma coisa, o que ela pensa que é. Frases que cortavam como faca. Fui à missa no domingo e senti os olhares. Até as vizinhas com quem eu dividia café começaram a se afastar. Fiquei arrasada. Pensei em terminar tudo. Achei que era melhor voltar a ser invisível do que ser apontada. Mas Miguel não deixou. Ele foi comigo ao mercado de mãos dadas. Me beijou na praça sem medo. Disse em voz alta que me amava, mesmo com gente olhando. E nesse dia, eu entendi: o amor de verdade não se esconde. Ele enfrenta. Foi ali que eu tomei minha decisão. Eu não ia mais me encolher para caber no espaço que os outros me davam. Eu ia viver o que Deus estava me dando de presente. Comecei a andar de cabeça erguida. Voltei a costurar com gosto. Até abri uma pequena lojinha na frente da minha casa, onde vendia peças bordadas com frases sobre amor, fé e recomeços. Miguel me ajudava, construímos tudo juntos. O mais bonito foi ver como as pessoas foram mudando. Uma senhora, que antes me criticava, entrou na loja um dia chorando. Disse que ver minha coragem fez ela repensar a própria vida. Disse que estava há 20 anos num casamento infeliz por medo de estar sozinha. Naquele momento, eu soube: minha história não era só minha. Era um sopro de esperança na vida de outras mulheres. E tudo isso, porque um homem bateu na minha porta em dia de chuva. Meu nome é Clara. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar tudo neste relato. O tempo foi passando, e com ele, meu coração foi ganhando novas cores. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance, não só no amor, mas também em mim mesma. A lojinha que abri com Miguel virou um cantinho especial na cidade. Não era grande nem cheia de luxos, mas ali dentro havia vida. Mulheres de todas as idades passavam por lá. Algumas vinham comprar um pano de prato, outras apenas buscavam uma conversa, um conselho, um sorriso. Aquelas paredes ouviram histórias de dor, de recomeços, de sonhos esquecidos e reencontrados. Miguel construíra uma pequena varanda nos fundos da loja, com flores e bancos de madeira. Às tardes, a gente sentava ali, tomava café com bolo de fubá e ria das pequenas coisas. Ele, com seu jeito simples, me fazia sentir bonita só de existir. Dizia que meu sorriso era sua calmaria,
que minha voz era o lugar onde ele descansava depois de tanto rodar pelo mundo. E eu fui florescendo de novo. Comecei a cuidar de mim com carinho. You say vestidos coloridos, cortei o cabelo, pintei as unhas. Não por vaidade, mas por amor próprio. Porque eu, finalmente, me sentia viva. Mas como toda história de superação, também tivemos nossos sustos. Foi numa noite fria, daquelas que o céu fica limpo demais e o vento parece cortar a pele, que Miguel sentiu uma dor forte no peito. Eu entrei em desespero. Liguei pro vizinho, corremos pro hospital da cidade. As horas se arrastavam, e meu corpo tremia de medo. Ele teve um princípio de infarto. Fiquei ao lado dele a madrugada inteira, segurando sua mão, rezando a cada segundo. Quando ele acordou, fraco, mas sorrindo para mim, eu desabei. Chorei tanto que parecia que o mundo ia se afogar nas minhas lágrimas. Ele me olhou com aquele olhar firme que sempre teve e disse: Clara, se eu tivesse que partir hoje, eu iria. Em paz. Porque foi ao seu lado que eu aprendi o que é ser verdadeiramente amado. Essas palavras me atravessaram como faca e cura ao mesmo tempo. Eu entendi, ali, que a vida é agora. Que o amor, quando chega, precisa ser vivido com coragem e inteireza. Miguel melhorou, graças a Deus. Teve que mudar a rotina, parar um pouco as viagens, cuidar mais da saúde. E eu estive com ele em cada passo. Assim como ele esteve comigo em cada medo, em cada dúvida, em cada recomeço. Decidimos oficializar nosso amor em um casamento singelo, no quintal da casa. Colocamos luzinhas nas árvores, flores do campo na mesa, bolo de fubá com goiabada e um violão tocando ao fundo. Amigos, vizinhos, gente que duvidou e também gente que torceu, todos estavam ali. E quando entrei com um vestido azul claro, bordado à mão por mim mesma, Miguel me olhou como se o tempo parasse. Você é o presente mais bonito que Deus me deu, ele disse, com os olhos cheios de lágrima. Naquela hora, olhando para ele e para tudo ao nosso redor, eu soube que a vida vale a pena. Que o amor não tem prazo de validade. Que não importa o que os outros digam, se o coração tá batendo, ainda é tempo de viver. Hoje, minha casa já não é mais silenciosa. É cheia de risos, de cheiros de comida no fogão, de visitas inesperadas. Miguel planta tomates na horta e canta enquanto rega as flores. Eu costuro com o sol entrando pela janela, ouvindo passarinhos e agradecendo por não ter fechado a porta naquela noite de chuva. E toda vez que alguém me diz que tem medo de envelhecer sozinha, eu conto minha história. Digo que o amor pode chegar tarde, sim, mas quando ele vem, vem com tudo que a gente merece. Vem com ternura, com cuidado, com admiração. Às vezes, ele só precisa de uma chance, de uma porta aberta. Se você, aí do outro lado, está se sentindo esquecida, desacreditada, achando que tudo já passou, respira fundo. A vida ainda pode surpreender. E quando menos se espera, alguém pode bater à sua porta trazendo não só um pedido de abrigo, mas um novo começo. Porque foi assim comigo. E é por isso que, toda vez que escuto a chuva cair, eu sorrio. Porque foi numa tempestade que o amor resolveu me encontrar.